Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com as nossas aulas de Excel, hoje a gente vai falar sobre as funções do Excel, tá? Funções nada mais são do que maneiras, tá, que servem para agilizar diversos cálculos. Por quê? Elas vão substituir fórmulas que podem ficar longas demais. Na aula anterior, lembra que a gente foi fazer uma soma numa planilha e teve que ficar digitando aquele monte de endereços de fórmula? Então, né, endereço de célula, perdão. Então, com uma função, a gente agiliza esse processo e não precisa ficar digitando aquela fórmula gigantesca, tá? A gente tem que ficar atento ao seguinte, que quando a gente vai utilizar uma função, cada função tem a sua sintaxe, tá? O que é sintaxe? A maneira de escrever aquela função, como fornecer as informações que a função precisa, tá? Então, a gente vai começar conhecendo algumas das funções mais elementares, que são a função de soma, a função de média, a função de máximo e a função de mínimo, tá? Então, ó, repara que o próprio nome já me fala o que a função faz. Então, a função soma, o que ela faz? Ela vai somar vários elementos da planilha. Então, ao invés de eu colocar A1 mais B1 mais C1, tralalá, eu utilizo a função soma e ela já me dá aquele resultado muito mais rapidamente, tá? A gente tem a função média, que calcula a média aritmética de um conjunto de valores. A função máximo, que como o próprio nome diz, vai me fornecer o maior valor entre aquelas células que eu estou analisando. E a função mínimo, que vai me dar o menor valor no conjunto de células, tá? Tá complicado. Então, ó, a gente vai trabalhar com esta planilha aqui, tá? Onde eu tenho o código dos produtos, os produtos, quanto que foi vendido de cada um em janeiro, fevereiro, março, tá? E olha só, janeiro, fevereiro e março formam o primeiro trimestre. Então, nesta célulazinha aqui, eu tenho que colocar quanto que foi vendido de porca, de parafuso, de argoelas, tudo no primeiro trimestre. Então, para eu encontrar esse valor, eu teria que fazer quem está nessa célula, mais esse, né, para dar o total. Então, eu poderia digitar a fórmula ou utilizar a função, que é como a gente vai ver, tá bom? Essas duas coluninhas aqui pedem para eu colocar o valor máximo e o valor mínimo de vendas aqui de cada produto no primeiro trimestre, tá? E aqui a média quer que eu coloque a média de vendas de porcas, de parafusos, arruelas e por aí vai, tudo no primeiro trimestre. Daria para eu olhar o máximo aqui, daria para eu olhar o mínimo aqui, porque são poucos valores. Agora imagine se eu tivesse de um ano inteiro, né? Então ia ser complicado. A média daria para eu montar uma fórmula, mas se eu tenho a função é mais rápido, tá? E aqui eu quero encontrar os totais. Total de venda em janeiro, fevereiro, março, do trimestre, por aí vai, tá? Daria para eu digitar a fórmula, mas repara que aqui a gente já vai começar a ter muitos valores. Então, eu vou encurtar isso daqui usando a função, tá? Então, repara que eu já estou com a planilha mais ou menos pronta aqui. Só tem que fazer uns ajustezinhos, né? Primeiro, ó, vamos ajeitar aqui a largura da coluna. Só clicar duas vezes na separaçãozinha aqui para a gente poder ajustar a esse espaço. Repara que eu coloquei o número 1 e o número 2 aqui, mas não completei. Lembra que a gente vai utilizar a função de auto-preenchimento até chegar em 6, tá? Eu coloquei janeiro aqui e vou puxar na horizontal e mostrar que o Excel também faz o auto-preenchimento na horizontal e não precisa ser apenas de números, pode ser com outras coisas, como o caso aqui dos meses, tá? Vou selecionar esta linha toda, mesclar e centralizar para ficar de acordo com o meu modelo, tá? Ah, mas aquilo não está centralizado, não tem problema. Pronto, usei o processo de mesclar e depois eu fiz a centralização. Ou melhor, tirei a centralização, tá? Vou selecionar tudo isso daqui e venho aqui no botãozinho das bordas, tá? E vou colocar todas as bordas, tá certo? Então, repara que eu já estou com quase tudo pronto.
Aqui eu vou clicar em mesclar para virar uma célula só, para ficar mais parecido, tá? E aqui, como é dinheiro, eu vou selecionar e venho lá na moedinha, que ele vai colocar o R com cifrão para mim, tá? Bom, para eu calcular o total do primeiro trimestre, eu tenho que somar este valor com esse, né? Mas eu tenho uma função, que é a função soma, tá bom? A sintaxe da função soma é a seguinte. Como é um cálculo, eu vou começar com o igual, para o Excel saber que eu estou calculando alguma coisa. Soma, que é o nome da função. E entre parênteses, eu vou colocar o endereço da primeira célula que eu vou somar, 2 pontos, e o endereço da última célula, tá? Então, eu tenho que mostrar para o Excel onde eu vou começar a somar e onde eu vou terminar de somar, tá? Esses 2 pontos aqui me mostram que vai ser utilizado um intervalo de células. O que é um intervalo de células? Várias células em conjunto, tá? Então, olha como é que vai ficar. Eu estou aqui, onde eu tenho que pôr o total do trimestre. Vou colocar igual a soma, tá? Repara que quando eu começo a digitar uma função, o Excel já vai me mostrar uma caixinha com algumas sugestões, tá? Abri o parêntese. Repara que aqui ele já está me mostrando o que eu tenho que colocar, tá? Então, eu vou clicar na primeira célula do meu intervalo. 2 pontos. E agora eu clico na última célula do intervalo. Fechei. Repara que eu tenho soma do C4 até o E4. E o Excel já colocou tudo isso aqui de azulzinho para mim, né? Já está me mostrando que todas essas células vão ser somadas. Se eu apertar Enter, ele já vai me dar o resultado, tá? De novo, ó, igual a soma, abro parêntese. Aí, se eu tiver um intervalo muito grande, eu posso pegar e vir e selecionar o intervalo todo, que o próprio Excel já vai colocar para mim aqui o que eu selecionei. Fechei o parêntese, apertei Enter, tá? Só mais uma vez para treinar. Igual soma, abro parêntese, venho, seleciono o intervalo que eu vou somar, fecho parêntese, igual. E da mesma maneira que eu fazia com fórmulas, eu posso usar função, né? Eu posso usar a alça de preenchimento para a função. Então, eu cliquei e puxei. Ele veio e copiou para mim, tá bom? E para encontrar o máximo, né? Bom, o máximo que vai me fornecer o maior valor do conjunto das células, a sintaxe dele é igual, essa aqui, ó, igual máximo, célula inicial, célula final. Repara que o que eu vou colocar dentro do parênteses, né, os argumentos, são bem parecidos para a função soma, para a média, para o máximo e para o mínimo. Só muda o nome da função. Então, ó, igual máximo, abro parêntese, seleciono, fechei parêntese e dei Enter, tá? De novo, igual a máximo, abro parêntese, seleciono, fechei, ele me deu o maior valor, tá? E da mesma forma, eu posso vir aqui, clicar onde eu tenho a função, utilizar a alça de preenchimento e copiar. Repara que aqui ele colocou esse monte de sustenidozinho, né? Para mostrar que o espaço da célula não foi suficiente. Eu clico 2 vezes aqui na divisória da coluna e ele faz o autoajuste para mim, tá bom? Continuando, pessoal. Agora a gente tem que encontrar o menor valor aqui. Então vamos utilizar a função mínimo, tá? Então a função mínimo, repara que a sintaxe dela é semelhante à função soma, à função máximo, tá? Então a gente põe igual, mínimo, que é o nome da função, e o intervalo de células que eu vou analisar. Então, igual, mínimo, abro parêntese, tenho que tomar cuidado com a hora que eu for selecionar, já que eu vou pegar só esses valores de janeiro, fevereiro e março, os outros eu não vou pegar. Fechei parênteses, dei Enter, tá? Venho aqui e preencho, tá bom? Para calcular a média de vendas, a função que eu vou utilizar é a função média, tá? A sintaxe dela é igual a média, abro parênteses, célula inicial, 2 pontos, célula final, igual média, abro parênteses,
seleciono, fechei e dei Enter, tá? Eu posso colocar com acento também, tanto que o Excel me coloca com média com acento. Repara que aqui, ó, ele vai me dar uma sugestão de função. Se eu clicar 2 vezes, ele vai colocar o nome da função para mim, né? Já vai abrir o parêntese. Eu só venho, seleciono os elementos, fecho o parêntese e dou Enter, tá? Então, isso aqui é interessante, que às vezes a gente não se lembra de uma sintaxe, alguma coisa assim. Então, o Excel me dá uma sugestão, tá bom? Outra maneira é eu vir aqui na guia Fórmula, tá? E clicar aqui em Inserir função, tá bom? Bom, o Inserir função, ele me dá mais recursos, né? Às vezes eu estou com dúvida de alguma coisa. Então, o que eu vou ter? As funções que eu utilizei mais recentemente, tá? E se eu clicar aqui nesta caixinha de combinação, eu vou ter todas as funções divididas por categorias, né? Então, repara que a gente tem várias funções. Se eu clicar em tudo, olha a quantidade de função que o Excel vai ter, tá bom? Eu posso vir aqui e procurar por uma função, né? Digite uma breve descrição. Então, eu quero achar a função média. Digitei aqui, cliquei em ir, tá? Ele vai me mostrar algumas possibilidades, tá bom? Repara que aqui ele não colocou aquela que eu queria. Vou tentar novamente. Agora apareceu, porque ele veio fazer a diferenciação, né, de letra maiúscula com minúscula, de acento. Então, vou pegar essa, que é a média, né? Olha a descrição. Retorna a média aritmética dos argumentos, tal. Cliquei em OK. Aqui, pessoal, para os argumentos da função, né, eu vou ter que indicar para o Excel de onde até onde que ele vai pegar esses valores. Então, eu venho, clico neste botãozinho aqui do lado para diminuir a tela ou aumentar, tá? A gente diminui essa janelinha para ficar mais fácil fazer a seleção. Venho aqui, seleciono. Ó, repara que conforme eu selecionei, o Excel já colocou para mim de onde até onde que eu vou calcular a média. E dou um OK. Calculou. Então, repara que eu tenho vários caminhos para calcular essa média, né? Eu vou usar a alça de preenchimento aqui e puxar, tá bom? E repara que lá embaixo a gente tem pulando uma linha os totais, né? Então, ó, totais. Selecionei, vim aqui em página inicial, olha que eu estou colocando todas as bordas, né? E eu vou calcular o total de tudo. Outra maneira, né? Outro atalho para utilizar fórmulas é isso daqui, ó. Eu tenho esse botãozinho com esse I, que é a letra grega sigma, tá? Que me mostra algumas funções que eu utilizei mais recentemente. Então, repara que a primeira é a soma, né? Cliquei e olha o que o Excel já fez para mim. Ele já me deu uma sugestão de onde até onde somar, pegando os valores que estão acima daquela célula para mim. Eu vou aceitar e apertar Enter, tá? Outra maneira de eu utilizar esse botãozinho de atalho de fórmulas é eu selecionar os números, o intervalo que eu quero, até na última célula, vir aqui e clicar no botão soma. Colocou o truncadinho aqui porque eu já utilizei tudo. Dois cliques para poder aumentar a largura da coluna, tá bom? Bom, como eu já mostrei várias maneiras de usar a função, a gente pode pegar e puxar aqui na horizontal, utilizar a alça de preenchimento para ele fazer os cálculos automaticamente para mim, né? Atualizar a função, e só vou ajustar a largura aqui da coluna. Tá certo, galera? Com este? Bom, pessoal, uma outra função bastante utilizada é a função C, tá? Essa função, ela vai fazer um teste lógico para poder atuar, tá? Então, é assim, ela vai olhar algum valor de alguma célula e, de acordo com o resultado, com o valor daquela célula, ela vai fazer alguma coisa ou outra, tá bom? Então, ó, função C. A sintaxe é igual a C, a condição, o que fazer se essa condição for verdadeira e depois o que fazer se a condição for falsa. Parece complicado, mas não é. Olha esse exemplo que nós vamos fazer aqui. Então, repara que a gente tem, mês a mês, né, os valores de crédito, os valores de débito, a diferença, né, o crédito menos o débito,
E o resultado. O que vem a ser o resultado? Na coluna do resultado, vai aparecer a palavra lucro se houver mais crédito do que débito. E vai aparecer a palavra prejuízo, caso contrário. Ou seja, se este valor aqui for maior do que aqui, você vai ter lucro. Não é? Por exemplo, aqui 5.000 é maior que 2.374. Então você vai ter lucro. Agora aqui, em fevereiro, aqui em março, repara que é 2.879 de crédito e 7.384 de débito, ou seja, prejuízo. Então aqui ó, é para aparecer prejuízo, ou melhor, lucro, e aqui para aparecer prejuízo, tá bom? Então a gente vai utilizar a função C para mostrar isso aqui para mim. Então eu vou lá na minha pasta de trabalho, vou criar uma nova planilha e vou digitar os valores, tá? Eu vou pausar aqui e já a gente volta, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. Tá montadinho aqui. Janeiro, vou usar o auto-preenchimento. Repara que ele vai preencher tudo para mim. Autoajuste de largura. Crédito, débito e diferença é tudo dinheiro. Então, vou selecionar e colocar moedinha, tá? Aqui eu vou colocar o negrito para ficar bonitinho, certo? Diferença, crédito menos débito. Então, formulazinho, ó, igual valor de crédito menos valor do débito. Enter. Colocou a diferença. Utilizei o autocomplete, tá? Aqui está tudo calculado. Repara que eu vou ter valores negativos, né? Vamos recordar a formatação condicional? Então, eu vou colocar uma formatação condicional para onde tiver diferença, colocar em vermelho. Então, eu seleciono onde eu vou aplicar a formatação condicional, clico no botão de formatação condicional, nova regra, certo? Formatar células que apenas contenham, né? Formatar células com o valor da célula é menor do que 0, certo? Vou colocar menor ou igual, porque aí o 0 também vai aparecer no vermelho, que também não é uma coisa muito desejada, né? Cliquei no botão formatar, escolho a cor, vermelhinho, ok, ok de novo. Então repara, onde teve valor negativo, está vermelho. E o resultado, pessoal, como que é a regra que a gente criou? Se o valor do crédito for maior do que o do débito, vai ser lucro. Do contrário, prejuízo. Então, vamos olhar a sintaxe da função C. Igual a C, condição, no caso, o valor que está nesta célula for maior do que o deste. O que fazer se a condição for verdadeira? Então, venho aqui e escrevo a palavra lucro. Ponto e vírgula. O que fazer se a condição for falsa, né? Se este número aqui não for maior do que este. Eu tenho que ir lá e escrever a palavra prejuízo, tá bom? Então, olha como que é fácil. Igual C. Repara que o Excel já coloca aqui para mim a descrição da função, certo? Abro o parêntese. Olha só, teste lógico, não é? Então, eu tenho que ver se o valor que está nessa célula é maior do que o valor que está nessa. Então, ó, cliquei. Então, o Excel vai pegar o valor do B2. Sinalzinho de maior, que a gente conhece lá da matemática. Cliquei aqui no C2. Então, ó, se o cara que estiver aqui for maior do que o cara que estiver nessa outra célula, ponto e vírgula, agora eu tenho que pôr o que vai acontecer. Para ele escrever alguma coisa, eu abro aspas, tá? Para o Excel entender que é algo que ele tem que escrever. Então, vai aparecer a palavra lucro ali para mim. Então, ó, lucro, fechei aspas. Então, olha só na barra de fórmulas. Então, o Excel vai ter isso aqui, ó. Se o valor que tiver na célula B2 for maior do que o valor que está na célula C2,
Entre aspas quer dizer que ele vai ter que escrever o que está escrito aqui. Então ele vai ter que escrever a palavra lucro. Olha só, valor se o C for verdadeiro. Olha a dica do Excel. Ponto e vírgula. Agora o valor se o que aparecer ali for falso. Abro aspas de novo. É para ele escrever para mim a palavra prejuízo. Fechei aspas. Fechei o parêntese e apertei Enter. Repara que ele pôs a palavra lucro para mim, não é? Porque realmente o crédito é maior do que o débito, tá bom? De novo, igual C. Agora eu vou clicar 2 vezes e ver o que o Excel faz. Repara que ele já colocou para mim aqui o C com letra maiúscula, mas isso aí não influencia nada, tá? Então, é a vez do teste lógico, né? A condição que o Excel vai olhar para mim. Ele vai olhar neste valor, ver se ele é maior do que este carinha aqui, né? Vai olhar se o débito é maior do que o crédito, ponto e vírgula. Valor, né? O que o Excel vai fazer se essa condição for verdadeira? Abro parêntese, eu vou dizer que o Excel tem que escrever a palavra lucro para mim. Ponto e vírgula, porque eu já terminei de indicar para o Excel o que ele vai ter que fazer se essa condição for verdadeira. Agora, o que o Excel vai ter que fazer se a condição for falsa? Ele vai ter que escrever a palavra prejuízo. Então, prejuízo entre aspas, fechou, Enter. Tudo bem? Repara que se eu vier aqui e puxar a alça de preenchimento, olha só onde estava com um saldo negativo. Prejuízo, 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 tá bom? Então, é assim que funciona a função C. Bem tranquilo, não é, gente? Bom, pessoal, então vamos lá. Ó. Agora a gente vai ver um exemplo de uso da função C com cálculos. Que no exemplo anterior o Excel ia ter que escrever, me dar uma mensagem, né? Mas agora ele vai ter que fazer um cálculo para mim. Então, olha a questão. Fazer uma folha de pagamento e calcular um novo salário baseado no aumento. Mas como que vai ser calculado esse aumento? Se o salário da pessoa for menor ou igual a R$1.000, a pessoa vai ganhar um aumento de 40%. Então, se for maior do que R$1.000, aumento de 30%. Então, menos que 1.000, 40%. Maior do que 1.000, aumento de 30%. Tá? E aqui esses valores também deverão ser calculados. Então, olha só, até R$1.000, incluindo o R$1.000, 40% de aumento. Mais do que 1.000, 30%. Então, olha só, eu já digitei tudo aqui, coloquei os fatores de porcentagem, né? Então, igual C, que eu vou calcular o aumento da pessoa, não é? Eu tenho que olhar se o salário da pessoa for menor ou igual a R$1.000, tá? Então, sinal de menor ou igual. Então, olha o que o Excel vai ler. Se o valor que tiver na célula B2 for igual ou menor a 1.000, certo? Coloquei a minha condição. Então, faça o cálculo. Que cálculo? Este valor aqui vezes esta porcentagem, que é o 40%, certo? Ponto e vírgula. E se não for, né? Se ele não for menor ou igual a 1.000, então o salário da pessoa vai ter que ser multiplicado pelos 30%, tá? Apertei Enter, o aumento da pessoa foi de R$360. O novo salário vai ser o quê? O salário antigo mais o aumento, tá? Aqui o novo salário da pessoa. Só faltou colocar aqui como formatação de moeda, tá? Repara numa coisa, vou fazer de novo, ó. Igual a C, abro parêntese, eu tenho que olhar se este valor é menor ou igual, ó, menor ou igual a 1.000. O Excel já me dá a dica. O que é para fazer se essa condição for verdadeira? É para eu pegar o salário da pessoa que está nessa célula e calcular um aumento que vai ser de 40%. Caso contrário, o aumento da pessoa vai ser o salário vezes 30%. Tudo bem?
Aí a gente tem que ficar atento na hora que puxar a alça de preenchimento, que olha só, vai aparecer um monte de valor em branco. Por quê? Repara nas minhas células, tá? Repara nas células que eu tenho, no que eu estou trabalhando, tá bom? Se eu clicar aqui em fórmulas, lembra que a gente pode rastrear os precedentes, né? De onde que vem os valores dessa fórmula. Repara que para essa fórmula aqui, ele está pegando, deixa eu aumentar o zoom, para ficar mais fácil para a gente enxergar. Repara que nesta fórmula, ele está pegando o 1.200, o 40% e o 30%, não é? Então vem aqui e remova as setas. Já na fórmula de baixo, se eu clicar em rastrear precedentes, ele está pegando 1.500, que é o salário atual do Manuel das Flores, e está lidando com o 30% e com uma célula vazia. Está ficando estranho isso, não é? Remover as setas, vamos olhar a fórmula de baixo. Rastrear precedentes. Olha só, essa célula está trabalhando com 2.000 e com 2 células vazias. Por que que o Excel fez isso? Porque quando eu puxo esta alça de preenchimento, deixa eu remover as setas aqui, quando eu puxo a alça de preenchimento, ele vai atualizando os valores de todas as células. Lembra a questão das referências? Ele está usando referência relativa. Só que o valor que está aqui no G3, ó, cliquei na célula e aqui ele me mostra onde eu estou. E o valor que está aqui no G4 são valores fixos. O que pode mudar é esse valor aqui, ó, o que ele vai olhar do salário. Agora o da porcentagem tem que ser fixo, tem que ser valor absoluto. Para eu colocar como valor absoluto, eu posso vir lá na barra de fórmulas, dar um clique e colocar o cifrão. Lembra que para cada elemento que eu ponho o cifrão, ele trava aquele elemento. Então aqui eu travei apenas a coluna G, mas as linhas vão se alterar. Para eu travar também a linha, eu venho ali na frente do 3, coloco o cursor e travei, tá? Lembra que eu tenho que travar também o G4. Se eu vier aqui colocar o cifrão apenas na frente do 4, só a linha 4 que ele muda, que ele mantém, perdão. Se eu puxar a alça de preenchimento para um lado ou para o outro, ele pode mudar a coluna G. Então, para eu travar a coluna G, coloco o cifrão na frente dela também. Apertei Enter, esta fórmula que já estava certa não mudou nada, mas na hora que eu puxo tudo para baixo, agora sim o Excel trabalhou direitinho. Porque se eu vier e rastrear os precedentes, olha, para qualquer célula que eu clicar, ele está me jogando que está usando esses dois valores aqui, tá certo? E se eu clicar aqui no 40% e clicar em rastrear dependentes? Olha só, o 40% está sendo usado em todas essas células. Cliquei no 30%, rastrear dependentes. Olha, 30% está sendo jogado em todas essas células também, tá bom? O novo salário, galera, a gente já tinha feito, né? Que era só somar o B2 com o C2. Eu posso usar a alça de preenchimento e trabalhar com ele direitinho, porque ele vai ter que fazer as atualizações para mim. Tá certo então, pessoal? Então, por enquanto é isso daqui. Bons estudos a todos.